Bom dia, meu Deus. Bom dia para toda a equipe espiritual responsável por este Evangelho segundo o Espiritismo. Bom dia para você, meu amigo, minha amiga, para os nossos anjos guardiões, os nossos mentores e guias espirituais. Que Deus permite que esteja conosco sempre, nos auxiliando, nos guiando. Então, vamos neste momento, nesta manhã maravilhosa, renovar nossas forças, nos conectando com Deus, nesse momento através do Evangelho que vamos estudar agora. Deus, meus amigos, Ele cura todas as nossas feridas, traz paz ao nosso coração, aumenta a nossa fé e ainda realiza nossos sonhos e projetos mais íntimos. Basta a gente confiar. Então, procure uma posição agradável. Vamos silenciar a nossa mente e falar com Deus, porque Ele está aqui sempre conosco. A mensagem de hoje do livro Otimismo Todo Dia de Lorival Lopes é a de número 86, que diz o seguinte: os pensamentos se tornam fortes pela repetição. Cada vez que se faz um em sequência a outro da mesma natureza, há um acréscimo de intensidade tendente à realização. Se você repetir que não prejudica ninguém, tem plena atividade, é capaz de sair bem nas provas, não teme trabalhar, quer servir a coletividade e se entende com qualquer um, estas afirmativas se concretizarão. Por isso pense assim: a força, a sabedoria de uma vida melhor e um grande amor estão dentro de mim. Vibro com Deus e desejo a paz para todos. Por ser positivo hoje, você será feliz amanhã. Precisamos fazer isso todos os momentos de nossa vida. Colocar esse pensamento positivo o tempo todo, como disse aqui Lorival Lopes. Porque aí o universo realiza os nossos sonhos. Meus amigos, o capítulo de hoje do Evangelho é o 17. Sejam perfeitos. E o item é o 8. A virtude. Por nossos amigos espirituais François Nicolas, Madeleine e Cardeal Morlot, em Paris, 1863. Nossos amigos disseram o seguinte: a virtude é o conjunto de todas as qualidades que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, trabalhador, moderado, modesto, são qualidades do homem que possui virtudes. Infelizmente, elas são quase sempre acompanhadas de pequenas falhas morais que as desmerecem e as enfraquecem. Aquele que se vangloria de suas virtudes não é virtuoso, pois lhe falta a principal qualidade, a modéstia, e porque tem o principal vício, o orgulho. A verdadeira virtude não gosta de se exibir, ao contrário, é preciso descobri-la, pois ela se esconde no anonimato e foge da admiração das massas. Vicente de Paulo e Jean Marie Vianney, digno pároco da cidade de Ars, eram virtuosos e possuíam qualidades, assim como muitos outros desconhecidos pelo mundo, mas conhecidos por Deus. Todos esses homens de bem não sabiam que eram virtuosos,
Deixavam-se ir ao sabor de suas inspirações e praticavam o bem com total desinteresse e completo esquecimento de si mesmos. Meus filhos, é para a virtude verdadeiramente cristã e espírita, praticada com desinteresse, que eu os convoco. Afastem de seus corações o sentimento de orgulho, de vaidade, de amor próprio, que sempre desvalorizam as mais belas qualidades. Não imitem o homem que se apresenta como modelo a ser seguido e que se gaba de suas próprias qualidades para aqueles que estão dispostos a ouvi-lo. Essa virtude, com ostentação, esconde quase sempre muitas mesquinharias e fraquezas. Em princípio, o homem que exalta a si mesmo, que ergue uma estátua à sua própria virtude, aniquila todos os méritos que efetivamente possa ter. E o que dizer daquele que dá valor em parecer aquilo que não é? Compreendendo que o homem que faz o bem sinta no fundo do coração uma satisfação íntima. Porém, se essa satisfação for usada para lhe render elogios, ela se transforma em amor próprio. Todos vocês, a quem a fé espírita reanimou com seus ensinamentos, que sabe o quanto o homem está longe da perfeição, não cometam nunca uma tolice dessas. A virtude é uma graça que desejo a todos os espíritas sinceros, mas advirto, mais valem poucas virtudes com modéstia do que muitas com orgulho. É pelo orgulho que as civilizações vêm sucessivamente se perdendo, e será pela humildade que elas irão se redimir um dia. François, Nicolas Madeleine e Cardeal Moreau. Que assim seja. Pois é, meus amigos, o ser humano que é trabalhador, humilde, caridoso, honrado, modesto e ajuda o próximo sem olhar a quem, possui o que tem de mais belo dentro de si, formando um conjunto de qualidades que agrada o coração de Deus e também dos homens, no qual nós denominamos isso de virtudes. Os nossos amigos espirituais nos esclarecem aqui no item 8. A virtude é uma qualidade moral de cada indivíduo. Mas como disseram eles, o homem, por ser ainda um ser imperfeito, carrega consigo algumas enfermidades morais que os enfraquece espiritualmente. Então, não é virtuoso o indivíduo que pratica o bem, mas ele usa isso para se ostentar e mostrar para todos o quanto é bom. A gente vê isso muito atualmente nas redes sociais. A pandemia agora, no período da pandemia, muita gente começou até a criar canais pedindo likes, pedindo que sejam membros, usando a palavra de Deus, né? Dizendo que é bom. Às vezes interpretando até os ensinamentos do Cristo de maneira errada. Então, faltando aí a qualidade nessas pessoas, que é a qualidade principal, que é a modéstia. E passando a ter como principal o vício, que é o orgulho. Meus amigos, nós precisamos afastar do nosso coração tudo que seja orgulho e vaidade. O ser humano, infelizmente, ele vive numa balança. Horas ele é orgulhoso, ora ele é humilde. Mas nós precisamos
vencer esse vício e tirar de dentro do nosso coração o orgulho, a vaidade e o amor próprio. Porque conforme nossos irmãos aqui, François, Nicolas, Madeleine e Cardeal Morlot nos ensinou, o homem virtuoso, ele se sacrifica do interesse pessoal pelo bem do próximo. Mas aí vem uma pergunta: será que estamos praticando isso? É algo para a gente parar e pensar o tempo todo, fazer uma pequena reflexão na vida. O que estamos fazendo? Estamos sendo virtuosos? Estamos praticando o bem? A principal das virtudes, que é a caridade, não essa caridade de fazer as coisas por se ostentar. Tem muita gente aí distribui roupas às pessoas da rua, sopas, às vezes dá até dinheiro, mas sempre por trás tem uma ostentação, filma para dizer que está dando. E virtuoso mesmo é aquele que faz sem interesse nenhum. E o boca a boca leva a situação para as pessoas. Não precisa nem sair divulgando. Mas infelizmente o que a gente mais vê é isso. Mas cada um tem sua consciência, seu livre-arbítrio e faz as suas escolhas. Nós só precisamos realmente refletir. Estamos fazendo o que Deus, o que Jesus nos ensinou? Vamos pedir a Deus que nos oriente, nos mostre o caminho que devemos seguir. Vamos agradecer pela mensagem de hoje, pelo capítulo 17, a virtude. Vamos agradecer aos nossos irmãos espirituais, François, Nicolas, Madeleine e Cardeal Morlot, por este esclarecimento. Vamos pedir a Deus sabedoria, paz. Vamos entregar a nossa vida, a nossa alma, o nosso espírito nas mãos de Jesus. Agradecer os mensageiros que nos acompanham, a toda a equipe espiritual responsável por este evangelho de hoje, por estarem sempre aqui conosco, a Jesus, que é o nosso governador maior da terra. Vamos entregar a nossa família nas mãos de Deus, os nossos entes queridos que já se encontram na erraticidade, no plano espiritual, a todos aqueles que neste momento estão passando por aflições, mas que ainda não encontraram o caminho certo para sair de determinadas situações. Vamos entregar nas mãos de Deus os doentes, os que se encontram nas prisões, os abandonados pelas ruas porque não tem uma casa para morar, aqueles que estão nos vícios, das drogas, do álcool. Vamos agradecer a Deus pelo dia de hoje, pedir a Jesus que nos dê sabedoria, derrame misericórdia sobre cada um de nós. Que Deus toque no nosso coração para que a gente se melhore a cada dia. Obrigada, Senhor, por tudo, pelo merecimento de estarmos aqui. Meus amigos, a reflexão de hoje diz o seguinte: sempre que você estiver conversando com alguém, verifique se você está sentindo a necessidade de defender seu ponto de vista. Verifique a vontade de tornar a sua opinião mais importante do que a opinião do outro. Se essa vontade de estar certo aparecer em você, saiba que é o ego. O ego tem necessidade de estar perto. Para o ego, estar errado é a morte. Para satisfazer sua necessidade de estar certo, o ego se comunica com outros egos através da discussão ou da validação. Na discussão, o ego vê o seu ponto de vista sendo atacado.
Por isso ele reage e contra-ataca. É interessante perceber os recursos primitivos que ele utiliza, como aumentar o volume da voz, modificar a entonação da voz, para torná-la mais dramática, fazer gestos ou posturas ameaçadoras, entre outros apelos emocionais. Já na validação, o ego encontra pessoas com ponto de vista semelhante aos seus e assim se sente entre amigos. Durante a validação, os egos, amigos, se inflamam através do ataque às pessoas que não conhecem a verdade, ou seja, que têm opiniões contrárias às suas. Mas perceba que esses amigos só são amigos do ego enquanto compartilham opiniões semelhantes. Quando mudam de assunto e as opiniões se tornam conflitantes, a discussão começa novamente. Enquanto a humanidade continuar vivendo no estágio atual, que é o relacionamento entre egos, não haverá comunicação verdadeira. Enquanto houver necessidade de se defender e atacar, não haverá espaço para ouvir o outro, não haverá espaço para a compaixão, que é reconhecer a si mesmo no outro. Quando você descobre sua verdadeira natureza, além desse ego frágil e carente, não há mais necessidade de se defender, não há mais necessidade de atacar, não há mais necessidade de estar certo. É claro que você pode expor seu ponto de vista com firmeza. Você pode continuar concordando ou discordando normalmente. Mas você pode se libertar do vício de estar sempre certo. E você pode perder o medo de estar errado. Se você busca a verdade em si mesmo, então deve reconhecer que pode não estar certo todas as vezes. Para sua verdadeira natureza, estar certo ou errado não faz a menor diferença. Estar certo não vai torná-lo melhor do que ninguém. E estar errado não vai torná-lo menos digno. Que Jesus nos dê um dia abençoado, com muita paz, com muita sabedoria e muita reflexão. Assim seja, assim é e assim será.